Hoje vamos falar sobre nanopartículas na atmosfera de Vitória. A cidade de Vitória está localizada numa região próxima a um polo siderúrgico e recebe muitas influências do vento, trazendo grande quantidade de material particulado. Recentemente foi publicado um paper muito importante, produzido pela doutora Yara Souza, que está aqui conosco para falar um pouco sobre esse paper que foi publicado agora no mês de janeiro. Como foi essa pesquisa? Fala um pouquinho para a gente. As pessoas, lógico, que moram aqui na cidade ficam muito ansiosas por saber que tipo de prejuízo isso pode trazer à saúde. Sim. Então, num primeiro momento, a nossa dúvida é o real efeito desse material particulado atmosférico no ser humano, né? Mas para experimentação em laboratório, eu preciso dissolver, né, num fluido, como o nosso corpo humano ele também é um fluido, uma solução aquosa. Então nós precisamos primeiro chegar nesse ponto. E aí tem toda a interação, solubilização, e nós descobrimos que esse material particulado em soluções aquosas, ele se transforma em nanopartículas. São partículas com tamanho tão pequeno que elas chegam a entrar dentro da célula sem nenhum problema, elas entram como se estivessem só passeando mesmo. Tem passe livre? Tem passe livre. Certo. E aí o material que vocês usaram para fazer essa coleta de informações foi o PM10? Isso. Nós usamos tanto o PM10, né, que é o controlado pela legislação mundial e inclusive aqui do Espírito Santo. Explica o que é PM10 para o nosso... Material particulado atmosférico, que tem 10 micrômetros de tamanho, né? São bem pequenos, né? Bem pequeno e que ele consegue, né, entrar na nossa via respiratória superior. Então ele tem um tamanho pequeno. E aí existe o tamanho 2,5 micrômetros, né, que é um material particulado um pouco menor, que ele já tem um tamanho que afeta os bronquíolos, né, o pulmão, ele já tem um controle na legislação maior, porque ele tem um tamanho um pouco menor, né, 4 vezes menor do que o PM10. E aí com a diluição chegamos às nanopartículas. Isso, que é muito menor, que aí realmente passa livremente pela célula e não importa onde ele esteja, ou na via aérea superior ou inferior, se ele estiver numa solução aquosa, ele vai para todos os fluidos corpóreos. E uma vez que a gente descobriu isso, acabou mudando um pouco a dinâmica, porque o controle da legislação mundial, ele é pelo tamanho da partícula. E se essa partícula, né, de fonte industrial metálica, ela se dissocia em tamanhos menores, ela poderia ter um potencial de efeito maior. E os controles deveriam ser talvez um pouco mais rígidos, né, o que fazer, né, assim. Então fizemos o experimento. Primeiro ponto, descobrimos que era assim a água, então vamos fazer exposição às células em laboratório, né? É claro que com o ser humano a gente não faz experimentação humana, então é feito em laboratório com cultivo de célula. Então nós cultivamos uma célula de fibroblasto, que compõe boa parte do pulmão humano, e fizemos a exposição ao material particulado atmosférico coletado, né, aqui em Vitória. Certo. E vocês têm um trabalho articulado com várias universidades, tanto de São Paulo quanto uma universidade da Grã-Bretanha, né? Isso, foi assim, à medida que fomos construindo, né, um projeto de 13 anos já, então foram feitas colaborações que perpetuam, né? Elas nos acompanham até hoje. Então, a primeira colaboração que a gente teve foi com a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, para fazer todas as análises químicas. Depois foi com a Universidade de Hull, na Inglaterra, né, que é onde também temos até hoje. E, por fim, a gente fez parte das análises no James Hilton Institute na Escócia, né, e eles fizeram a parte de análise ambiental forense, então eles foram bem importantes para essa associação. E por último agora a gente teve, né, adicionou a essa parceria o grupo da Austrália, né, que na verdade é o Instituto de Doenças Respiratórias da Universidade da Austrália, né, da Western Australia. Sim, essa questão que você está colocando é muito importante porque pode, inclusive, revolucionar os parâmetros, né? Mundiais, não é uma questão só do Espírito Santo, né? O que a gente consegue ver nos trabalhos mais recentes é que essa é uma preocupação não só daqui do Espírito Santo,
como qualquer cidade que faz um comparativo entre tipos diferentes de influência industrial no material particulado atmosférico. Então eu tenho indústrias, né, que aportam mais metais, eu tenho indústrias que aportam mais composto orgânico e cada uma delas tem uma característica. Então essa de metal, não só pelos nossos trabalhos, mas trabalhos de outros países, é possível ver que ela tem essa característica de se dissociar partículas menores e provocar um efeito maior. Esse é o problema. Agora deve ter também alguma interferência das questões climáticas, né? A temperatura, velocidade de vento, né? Maior parte do tempo, né? Num primeiro momento eu acreditei que a maresia, né, e o sal, ele pudesse funcionar como se fosse uma cola e aglutinar essas partículas. Sim. E uma pesquisadora do grupo, que, né, também é segunda autora desse artigo, fez o trabalho com o minério de ferro de Itabira, da cidade de Minas Gerais, o material particulado atmosférico da cidade, que é uma cidade que não tem maresia, é seca, e apresentou a mesma característica. Se dissocia em nanopartículas e entra dentro das células pulmonares. Então, assim, essa ideia, né, essa hipótese não se confirmou. Certo. Eles podem formar grumos e ser precipitado antes de chegar Sim, não necessariamente ficar acontece em suspensão, aqui. Né? Exatamente. Exato. Pode acontecer lá, antes de vir o transporte, aqui. Então, vários processos levam a essa aglutinação que, uma vez em solução, libera. O que acontece é que, como elas se aglomeram, né, os controles que são feitos pelo governo é por tamanho da partícula em suspensão no ar, então você tem muito mais partículas em suspensão que não deveriam ter. Sim. A primeira grande resposta foi justamente essa, vocês provarem essa diluição, essa penetração a nível de alvéolos, né? Sim, a nível celular. A nível celular, que é mais ainda... Então nós confirmamos que ele realmente entra dentro da célula, né? Então, não só por uma análise química, a gente também utilizou análise de microscópio, então eu tenho uma foto em que eu vejo, às vezes é mais visual, né, para o ser humano, então nós temos por microscopia eletrônica de transmissão, a gente vê todas as partículas metálicas dentro da célula pulmonar. Então, e aí foram vários metais. Isso tudo é por microscopia eletrônica. E análise química, né, elementar, e a microscopia eletrônica de transmissão e os ensaios biológicos. Certo. Yara, e as doenças que podem advir disso? Daí é uma outra fase da pesquisa, uma outra etapa? Ou você já tem indicações? A nível celular a gente consegue indicar que houve sim um dano mutagênico, né, que é o principal responsável pela ocorrência de câncer, né? Então nós vimos uma dose-resposta, então nós partimos da concentração, né, zero, sem o material particulado atmosférico, e fomos aumentando, até levar à morte celular. E durante esse processo também houve um aumento, que a gente considera dose-resposta. Aumentei a dose, aumentou o efeito, aumentei, aumentou, né? Isso é muito importante porque é quando você realmente pode falar que aquilo causou o efeito, né? Então a gente conseguiu comprovar matematicamente isso, né? E ele sim teve dose e efeito, né, o efeito mutagênico, né, o efeito ao câncer ao material particulado atmosférico. Eu acho que é a principal contribuição dessa pesquisa, é esse efeito biológico. Né? Dificilmente para fazer isso. Efeito carcinogênico. Isso, então eu tenho dano do DNA. A gente conseguiu ver também um dano em estruturas celulares que tentam eliminar o metal, elas não conseguiram, né? A gente vê até uma determinada concentração, às vezes vai e outras não. Então tem um gasto energético do corpo de pegar tudo isso e tentar eliminar, né? E os metais que a gente sabe que o nosso corpo tem uma grande dificuldade de eliminar, muitas vezes não elimina. Então ele fica ali interagindo, né? Um resultado também desse trabalho é que as partículas de metais estavam soltas dentro da célula e dentro do DNA. A gente tem algumas assim, ó, dentro do DNA junto, tô ali podendo fazer qualquer efeito. Normalmente se espera, né, que uma vez que entra em contato com a célula tente criar uma proteção, uma barreira. Não houve essa barreira, né? Então a gente tem os metais ali livres. Foi assimilada livremente. Dentro do núcleo, as partículas pequenas e com todo o potencial cancerígeno, assim, mutagênico.
quais são as suas recomendações? Difícil, mas eu acho que tem que ter uma conversa com o órgão ambiental, né? Isso não só aqui no Espírito Santo, como a nível de Brasil e mundial, né? Por uma determinação da origem do material particulado atmosférico, como ele se comporta em uma solução, né, parecida com o corpo humano, e ver o tamanho, não só o tamanho no ar, como o tamanho, né, nas soluções. E aí, se o tamanho nas soluções for diferente, aí sim, eu acredito que tem que ter um limite mais rígido, né? Um limite um pouco mais das partículas, né? Com relação ao tamanho das partículas. Tem um limite um pouco mais rígido. A nível nacional, acho que também esse trabalho teria que ser É iniciado com o Ministério do Meio Ambiente, com o NAMA, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio exatamente. Ambiente. Não é uma coisa... Mas todos os estados e municípios têm, né, podem ser mais restritivos de acordo com as suas condições. Os resultados, inclusive, da sua tese, né, de doutoramento? Foi da dissertação de mestrado, foi da tese de doutoramento. agora, recentemente. Esse foi do pós-doutorado, né, que foi pós-doutorado. feito na Fisiologia da Universidade Federal de São Carlos. Então esse foi o resultado dessa parte. Qual é o título da tese? Essa parte foi o efeito, né, das nanopartículas metálicas no último nível trófico, que seria, no caso, o ser humano. Então, a pesquisa está à disposição, um trabalho de qualidade para os órgãos ambientais, né, conseguirem construir uma legislação mais adequada. Ok, muito obrigado, Yara. Obrigada. Essa pesquisa pode mudar os parâmetros de medição da qualidade do ar em todo o mundo.